Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Bem? Por aqui, com a graça de Deus, está tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem. Me recuperando aí de uma gripe ainda. Já faz o quê? Faz 6 anos já que eu peguei uma gripe. Só que sabe como é que é pulmão de fumante, né? Eu parei de fumar tem quase um ano, mas meu pulmão ele ainda não entendeu. Então assim, eu peguei uma gripinha e assim eu não paro de tossir. Mas faz parte da vida. Eu não tô nem reclamando, mas é que é engraçado. Porque eu tô me sentindo ótimo, tô bem. E ainda assim, de vez em quando eu estouro assim, a tossir, pareço um cachorro velho pré-óbito. É uma loucura. Temos novidades, né? Ontem foi a última aula do Moriar sobre o tema do Moriar, né? Da sala de aula do Moriar, sobre o tema da inabitação trinitária. Nós conversamos longamente, foi uma das aulas mais longas que nós tivemos. Chegamos ali a quase 2 horas de aula sobre a inabitação trinitária enquanto fim último da vida cristã, ou seja, a plena vivência desse mistério da inabitação trinitária como um modo de se alcançar a santidade, né? Mas tratamos eles de forma bem prática, ou seja, quais são modos seguros, né, e modos práticos, né, que ensinam a tradição e ensinam os santos, né, ensinam a história da igreja, para se viver bem esse mistério da inabitação, né? E para assim intensificar a nossa vida espiritual, intensificar a nossa vida de oração, inclusive, né? Nós conversamos sobre isso. Nós terminamos então o tema e a próxima aula será sobre outro tema já, que ainda está aí para ser decidido, mas eu estou colocando na roda entre os apoiadores a possibilidade de que nós comecemos a tratar, na verdade, sobre os pecados capitais. O que são, quais são os remédios. Aí seria uma coisa a mais longo prazo, né? Porque pense, somos 7 pecados capitais, né? Então ao invés de serem 4 aulas, como foi a inabitação trinitária, ou 3 aulas, como foram as sobre Santo Agostinho, né? Seriam no mínimo 8 aulas, né? Mas me parece que é um tema interessante e um tema que vale a pena da gente investigar. Mas isso quem decide não sou só eu, né? Os queridos apoiadores, meus benfeitores, eles têm aí poder de voto com relação a essas coisas. Falando nisso, tá? Aproveito para lembrar vocês que eu não tenho renda, tá? Eu não tenho renda. Minha única fonte de renda para comprar livros, para comprar microfone, gravador, todas as coisas necessárias aí para se ter um podcast que funcione minimamente bem, questão de infraestrutura e etc., e de estudos, são vocês. É a generosidade de vocês que chega até mim por meio da providência divina. Então, quem puder, eu peço que considere apoiar, né? A partir de R$5 você apoia, e apoiando a partir de R$20 por mês, que não é nada, sejamos francos, você tem acesso aí às aulas, né? Não só as aulas as próximas, mas a todas as aulas que já passaram, né? A partir dos R$5 você também tem acesso a um grupo no Telegram comigo, né? A gente pode conversar, trocar ideia, além de que o pessoal que está lá é muito legal. Mas a parte principal mesmo é a caridade que você pode exercer aí, né, e ajudar um seminarista pré-diácono, né, a expandir esse apostolado, né, fazê-lo com mais qualidade, né, para a maior glória de Deus, alcançar mais pessoas, tocar mais corações. Tá? Então, cada um veja aí no que pode ajudar e desde já, meu muito obrigado. Bom, mas vamos então tratar de questões muito...
O link do Apoia-se está na descrição do vídeo, mas você também pode acessar só digitando http://apoia.se/Moriar. http://apoia.se/Moriar. Agora sim, vamos tratar do que realmente importa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnais, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve no céu uma grande batalha. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com seus anjos pelejava contra ele. Porém, estes não prevaleceram, e o seu lugar não se achou mais no céu. E foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente que se chama Demônio e Satanás, que seduz todo o mundo. E foi precipitado na terra, e foram precipitados com ele os seus anjos. E ouvi, escreve São João, uma grande voz no céu que dizia: agora foi estabelecida a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Bom, esse aqui é um dos trechos da Sagrada Escritura que cita São Miguel mais impressionante, que se trata de uma visão que São João tem, justamente por intermédio aí de algum dos arcanjos. Tá? Algumas fontes, inclusive, dizem que seria por intermédio do próprio São Miguel. Mas, antes da gente entrar nisso, né, vamos nos lembrar do seguinte, que hoje, no caso, o dia que esse áudio deve sair, sexta-feira, né, hoje é dia de São Miguel Arcanjo. É o último dia da quaresma de São Miguel. É uma festa da igreja, uma bela festa da igreja. E, antigamente, nesse dia, nós celebrávamos só São Miguel. Tá? Antigamente nós celebrávamos só São Miguel. Porém, hoje em dia, celebramos também São Rafael e São Gabriel, os três arcanjos que são nomeados na Sagrada Escritura. Talvez existam outros arcanjos, né? Dizem alguns que existem 5 ao todo. Né? Dizem alguns que existiam 8 ao todo. Né? Mas não sei. Na verdade, a grande verdade é que ninguém sabe. Né? Nós sabemos muito pouco com relação aos anjos. Né? E não só sabemos muito pouco, como eu não recomendo a ninguém que vá pesquisar muito sobre os anjos fora de fontes muito seguras da tradição católica. Por quê? Porque a temática da angeologia ela é muito facilmente distorcida e ela muito facilmente cai em paganismo. Tá? Especialmente, talvez, porque os anjos caídos são demônios. E eles têm um particular interesse em nos afastar do reto caminho da salvação. Então pensem que quando você começa a cair em listas de nomes de anjos e coisas assim, a tendência é sempre que se desvie do caminho da verdadeira fé. Tá? Então eu recomendo que nesse tipo de tema a gente dê uma preferência muito grande ao menos do que ao mais, e que a gente fique com aquilo que vem de fontes extremamente seguras. Tá? Bem, o que é um anjo? No sentido que nós falamos normalmente, um anjo ele é um intelecto puro.
Tá? Ele é uma criatura que é só intelecto. Ele não tem corpo. Ele é puramente espiritual. Tá? Ele é uma inteligência, né, separada e individualizada. Ele é uma pessoa com uma personalidade, com ideias, com pensamentos próprios, com liberdade, mas assim, absolutamente alienígena a nós. Absolutamente alienígena. Né? Quem aí gosta de terror, de literatura de terror, quem aí leu Lovecraft, né? E tem aí no seu imaginário, né, a ideia dos deuses antigos, né? Aquelas figuras cósmicas, indescritíveis e incompreensíveis, e assustadoras, mesmo quando benevolentes, isso está muito mais próximo de um anjo do que as criaturinhas sorridentes com asinhas que nós imaginamos. Tá? As criaturinhas sorridentes com asinhas e ainda por cima de aparência humana. Né? Claro, não é errado que se desenhe os anjos dessa forma, porque mais de uma vez na Sagrada Escritura os anjos desejaram apresentar-se com aparência humana, inclusive até disfarçando-se de humanos, né, para estar próximo dos homens, para cumprir suas missões entre nós. Tá? Inclusive o Peter Kreeft, que é um pensador, um filósofo que está vivo ainda hoje em dia, ele diz uma coisa muito interessante numa palestra que ele tem sobre os anjos. Ele fala que sempre foi muito comum na história da igreja a ideia de que às vezes os anjos se disfarçam de pessoas e caminham entre nós, muitas vezes para pedir esmola, né? Ou pedir abrigo, ou pedir nossa ajuda como estranhos e testar a nossa caridade, por assim dizer. Então, assim, os anjos são criaturas terríveis e maravilhosas, são criaturas incompreensíveis, são criaturas alienígenas, no sentido de que eles estão tão distantes de qualquer coisa que nós possamos compreender como uma pessoa, né? Porque eles não são humanos, né? Que nossa mente, sem dúvida, aí, talvez até quebrasse se a gente ficasse tentando ter um diálogo franco com o anjo. Né? A gente não consegue nem compreender direito como eles entendem as coisas. Porque pensem, né? Nós olhamos para um objeto, esse objeto marca os nossos sentidos, com a sua aparência, a sua cor, o seu formato, tudo isso. E aí, dessa imagem sensível, que é o fantasma, nós abstraímos os conceitos, né? O que é aquela coisa. O anjo não. O anjo ele não tem olhos para ver a coisa. O anjo ele trata diretamente da essência das coisas. Ele penetra. A compreensão angélica ela é uma penetração, ela é uma inteligência que penetra na essência das coisas. Ela compreende o que as coisas são no seu mais íntimo. O que é um dos motivos pelos quais Santo Tomás de Aquino, que foi, quiçá, o maior teólogo da história da igreja, ele é chamado de doutor angélico, né? Porque pela profundeza do seu intelecto, pela profundeza da sua compreensão, que chegava na essência das coisas e do que elas realmente são. Tá? Eu digo tudo isso para que a gente tenha uma compreensão um pouco melhor do que é um anjo. Né? E os anjos, eles têm uma coisa muito interessante, né? Que eles têm nomes e eles têm funções. Né? Eles têm funções porque Deus, como nós já conversamos outras vezes, Deus gosta de inserir na sua obra, inserir no plano divino, né, as suas criaturas. Deus não gosta de trabalhar sozinho. O amor envolve tudo. Então Deus criou os céus e a terra e
quando ele cria os céus e a terra, ele usa dos anjos para fazê-lo. E ele usa dos anjos para organizar as coisas e para montar as coisas. Né? Tanto o Tolkien quanto o C.S. Lewis, no universo, não no universo mitológico, mas no universo de ficção que eles criaram, né? O Tolkien criou o mundo do Senhor dos Anéis, a Terra-média, e o Lewis criou as Crônicas de Nárnia. Dentro desse universo, na cosmologia, em ambas elas, os anjos aparecem cantando a forma da criação. Ou seja, Deus ordena que as coisas sejam criadas e os anjos tiram as coisas, os anjos, instrumentos do poder de Deus, tiram as coisas e formam a matéria cantando. O que é muito interessante, porque isso é tremendamente próximo à ideia que Santo Agostinho tem dos números, que é como se fosse um ritmo essencial que está relacionado à ordem de todas as coisas no cosmos. Está relacionado, inclusive, à visão que Santa Hildegarda tem da própria liturgia. Mas isso é uma outra conversa que a gente não tem como entrar agora. Mas essa ideia de que os anjos eles têm um papel fundamental não só na criação, mas na manutenção da criação, na preservação da ordem do cosmos, do céu, da terra, de tudo isso, é uma coisa muito interessante. É uma coisa muito interessante da gente pensar e da gente refletir a respeito. Tá? Eu vou evitar aqui, tá? Entrar aí em muitas coisas que não sejam certas, né? Porque, como eu disse, tem muita informação sobre os anjos em santos e coisas assim, e teólogos, mas muitas não são seguras, a gente não sabe, né? A gente não tem como saber ao certo quais são as fontes das pessoas, né? Mas, entretanto, os grandes santos são fontes seguras. E dentre os grandes santos se destaca São Tomás, que é principalmente quem eu vou usar. Porém, eu esqueci de falar uma coisa, né? Os anjos participam da criação divina, da manutenção do cosmos, e eles têm nomes. Tá? E a questão dos nomes dos anjos, ela é muito interessante. Por quê? Porque pensem o seguinte. Eu, Rodrigo, sou um ser humano. Tá? E vamos supor, o padre reitor aqui do seminário, ele também é um ser humano. Só que eu e o padre reitor somos absolutamente diferentes. Nós temos várias coisas que nos separam. Nós temos almas diferentes, nós temos aparências diferentes, várias coisas que são diferentes de nós. Só que nós somos humanos. Tá? Nós temos aí uma natureza humana. Agora, e essa natureza humana ela está presente especialmente na matéria. Né? Agora, os anjos eles não têm matéria. E eles são criados, sem entrar em detalhes metafísicos, né? Eles são criados de tal forma que o anjo, cada anjo é uma espécie inteira. Ou seja, os anjos eles são absolutamente dessemelhantes, porque eles são criados totalmente para a função que eles exercem. Tá? Então vamos supor, o anjo que conduz o Sol até na sua órbita, né, que mantém o Sol funcionando direitinho, por poder e graça de Deus, esse anjo foi totalmente pensado e criado desde a eternidade só para fazer isso. O meu anjo da guarda foi criado totalmente desde toda a eternidade só para fazer isso. O seu anjo da guarda foi criado só para fazer isso também. São Miguel foi criado desde toda a eternidade para fazer o que ele faz. Perdão, vamos deixar isso claro. Ele não foi criado desde toda a eternidade, mas desde toda a eternidade Deus sabia que ia criá-lo, né, e quando decidiu criá-lo, criou-o
totalmente para o seu papel específico. Tá? Mas, Rodrigo, qual que é a relação disso com o nome dos anjos? A questão é que, se vocês lembrarem ali de Gênesis, quando Deus coloca todos os animais diante de Adão, e Adão, com uma inteligência penetrante que ele tinha, por graça divina, né, um dom preternatural, ele olha para cada animal e lhes dá um nome perfeito, um nome que se adequa perfeitamente e transmite perfeitamente a sua essência. O que ele estava fazendo? Ele estava usando a linguagem primordial, a linguagem ancestral, para comunicar a essência de cada animal com um nome. E isso é algo próprio de Deus. E Adão fazia isso porque ele havia ganhado da parte de Deus autoridade sobre todas as coisas. Então, a autoridade, né, dá o poder de nomear. E o conhecimento te torna capaz de nomear adequadamente. Claro, nós não temos mais isso. Tá? O meu nome, Rodrigo, não transmite a minha essência, não transmite quem eu sou. Tanto que o meu nome, Rodrigo, ele é compartilhado por outras pessoas que são muito diferentes de mim. Agora, os anjos receberam seus nomes da parte de Deus. Autoridade suma. Conhecimento suma. Então, o nome de um anjo, que é claro, o nome que vem até nós pela Sagrada Escritura ou pela tradição, não é o nome na linguagem primordial, né? Mas ele é um nome muito próximo, provavelmente, do nome que esse anjo tem diante de Deus. E esses nomes, né, exprimem quem é aquele anjo e qual o seu lugar no plano de Deus. Tá? Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a Igreja não recomenda que se dê nome aos próprios anjos da guarda. Porque quem é você para agir como alguém que tem autoridade sobre o seu anjo da guarda? Para nomeá-lo, como um pai nomeia um filho, como um senhor nomeia seu escravo, como Deus nomeia seus anjos. Quem é você? Entendeu? Quem somos nós? A gente não faz ideia de quem é nosso anjo da guarda. Não tem ideia. Entendeu? Então, é necessário que a gente tome muito cuidado com isso para não faltar com respeito. Claro, na história dos santos, muitos deles deram aí apelidos, né, para os seus anjos da guarda. Jeitos carinhosos de se referir a eles, porque por uma questão até de praticidade, né? Porque você, toda vez que você vai falar com o seu anjo da guarda, você fala, meu santo anjo da guarda, é uma coisa meio longa. Chega a ser até cansativo. Então eu lembro que, por exemplo, São José Maria Escrivá, ele pedia para o anjo da guarda acordar ele, né? E ele acordava sempre. E aí ele, dando um apelido, chamava o anjo da guarda dele de tic-tac, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque imita o som de um relógio. Mas isso isso é uma brincadeira carinhosa, é um apelido, né? É uma graça. Isso não é uma tentativa séria de nomear. Agora, as pessoas às vezes não. As pessoas, olha, vocês são uma loucura, né? As pessoas querem ficar meditando para sentir no coração um nome, que é o anjo delas, falando o nome delas para elas, e não sei o que mais, né? Sim, eu vou dizer para você, sabe, isso funciona, claro que funciona. Você vai lá meditar e tentar sentir no seu coração o nome, tá? Você provavelmente vai sentir no seu coração o nome, só que sabe o que vai ser? Isso não vai ser o nome de um demônio, tá? Que você vai chamar para a tua vida, você vai entregar a tua alma nele, você vai tratar o demôniozinho como se fosse seu anjo da guarda, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai agir como se fosse, tá? Só que assim, o anjo da guarda guarda para o céu, o capeta guarda para baixo, tá? Então assim, tu tome tempo, pare de bobagem, pare de agir feito pagão, tá? E entenda que você não sabe o nome do seu anjo da guarda. Nunca vai saber. Não nessa vida, ao menos. Talvez você descubra o nome do seu anjo da guarda depois que você estiver morto, no céu. Ou no purgatório. Ou até no inferno, é possível, vai saber. Mas enfim.
Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Porque vamos pensar então sobre São Miguel. Tá? Hoje é o dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, porém vamos pensar sobre São Miguel especialmente, porque está todo mundo saindo da quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Porque tradicionalmente esse dia era só dele. Então vamos pensar em São Miguel. São Miguel Arcanjo, ele era um anjo ali de uma das mais baixas hierarquias celestiais. Tá? Porque segundo São Tomás, a hierarquia celestial ela é dividida em 9 coros, ou seja, 9 grupos de anjos. Tá? E esses 9 grupos são divididos em 3 grupos. Né? O grupo mais alto, né, composto pelos serafins, querubins e tronos, é o grupo que está ali sempre diante do trono de Deus. Os serafins adoram e contemplam a Deus o tempo inteiro. Né? São aqueles anjos que sempre aparecem nas visões, principalmente nas visões do livro de Ezequiel, sempre aparecem pegando fogo. Né? Fogo de amor. Por isso que a gente fala, que tem gente que chama São Francisco de pai seráfico, né? Porque ele se incendiou de amor por Deus. Nós temos aí também, depois dos serafins, os querubins, né? Que a função deles é conhecer e guardar a sabedoria divina. Esses são aqueles anjos que são representados como repletos de olhos. Né? A gente vê às vezes aqueles desenhos na internet, né? Um anjo realista, uma bola cheia de olhos. Né? Esses são os querubins. Vocês percebem como são sempre descrições simbólicas. Né? Ele vê e conhece a sabedoria divina, portanto, né, cheio de olhos, porque o olho é aquilo que vê, aquilo que absorve o conhecimento. Abaixo dos querubins nós temos os tronos, que são responsáveis por transmitir as decisões divinas aos anjos, aos coros inferiores. Vejam como Deus está sempre inserindo, ele sempre gosta de inserir as criaturas na sua ordem. Né? Ele não rompe a ordem. Enfim, abaixo desse grupo de anjos nós temos um grupo intermediário, que ele se dedica a cuidar do cosmos, das coisas mais amplas, como por exemplo as dominações, cuidam do céu, cuidam da terra, as virtudes que são responsáveis pelos milagres e pelos sinais divinos, as potestades que mantêm a ordem divina, mantêm a ordem do cosmos, a ordem natural, inclusive. Tem autoridade, inclusive, sobre os anjos inferiores. E por fim nós temos o grupo mais baixo de anjos, né, que são os anjos que tratam das questões humanas. São os principados, né, tudo isso lembrando segundo Santo Tomás de Aquino. São os principados, responsáveis por guiar as nações, né, os arcanjos, que são mensageiros, né, responsáveis por mensagens e por interações humanas muito importantes, de qualquer forma, né, e os anjos, são mensageiros cotidianos, ali, que cuidam das coisas do dia a dia. Anjo quer dizer mensageiro. Arcanjo seria como grande mensageiro. Tá? Então veja ali que São Miguel é um arcanjo. Então assim, ele não é o último da lista, mas ele é o penúltimo. Ele é ali, tá quase ali assim, se ele fosse da hierarquia de uma empresa, ele seria o zelador. Entendeu? Alguma coisa assim. Então, ele é bem baixinho ali. Só que ele tem um nome que é Miguel. Quem como Deus. E se você vai levar a sério os relatos dos exorcistas, né? Relatos dos demônios para os exorcistas, que não são lá fonte muito confiável, mas ainda assim são relatos interessantes, né? Os demônios contam que Miguel ele sempre foi o anjo mais humilde, né? O anjo mais quieto, o anjo mais discreto, né? O anjo mais recolhido, né? Aquele anjo a quem ninguém dava nada.
E aí, do outro lado, do extremo oposto da hierarquia celeste, você tem ali Lúcifer. Né? Lúcifer era, diz a tradição, um serafim. Né? Ou seja, o mais alto coro de anjos. Um anjo que via Deus face a face. Um anjo que tinha como missão da sua existência adorar e contemplar a essência divina diretamente. Arder de amor por Deus era a missão de Lúcifer. E diz a tradição ainda que Lúcifer ele era o mais alto dos serafins. Ou seja, ele era o maior do maior, ele era o maioral. O portador da luz, né, diz seu nome. Inclusive, alguns consideram que isso fosse um sinal de que ele era o anjo que deveria anunciar a anunciação a encarnação do Verbo a Maria, né? E que foi isso justamente, novamente, isso é uma tradição com T minúsculo, isso não é dogma, isso não é certo, mas é uma coisa interessante da gente pensar, né? Que o início da revolta de Lúcifer foi porque ele soube que ele teria que se dobrar diante de uma mulher. Que Deus assumiria uma natureza humana no seio de Maria e que ele que era o maior dos maiores, teria que se dobrar diante da mulher mais humilde que já existiria em toda a história humana. Que ela seria sua rainha e ele teria que prestar honra a ela, né, e obediência a ela. Né? E teria que dobrar-se também diante de um Deus humanado, de um Deus que havia assumido carne, pobre carne humana que apodrece. Né? Então, Lúcifer, do alto de sua soberba, ele se revolta. Ele diz, não servirei. Né? E ao que ele diz, faz eco, né, as vozes de sabe-se quantos milhões de anjos, nós não sabemos quantos anjos existem, que também dizem, non serviamos, né? Não serviremos. E faz-se silêncio no céu. Com exceção de uma voz, limpa, clara e confiante, que se levanta e diz em alto e bom som uma só coisa. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem são vocês? Quem somos nós? Quem é qualquer um, né, para recusar-se a servir a majestade divina? Para discordar dos desígnios de Deus? Né? Para achar que sabe mais, que pode mais, que vê mais que a soberana majestade divina. Quem como Deus? Né? Essa é a guerra no céu, né, que Santo Agostinho enxerga ali no Gênesis, quando Deus separa a luz das trevas. Né? Essa é a guerra no céu, que está descrita aqui em Apocalipse como houve no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com seus anjos pelejava contra ele. Porque pensem, se os anjos não têm corpo, não é uma guerra de soco. Não, é uma guerra intelectual. É uma guerra de ideias, é uma guerra de palavras, é uma guerra de essências. E é a guerra na qual a soberba do mais alto dos anjos, que se considera alto demais para servir ao próprio Deus, que se embebeda de sua própria beleza, né, é esmagada pela simplicidade de um miserável arcanjo, né, que, sendo um dos mais baixos, né, era humilde. Era humilde
e enxergava a principal verdade, né? Que ninguém é como Deus. Que Deus é Deus. E que em ser Deus, nele se concentra toda a beleza, toda a bondade, toda a justiça, todas as perfeições, e perfeições infinitas que nós nunca conheceremos, perfeições incriadas, né? Ou seja, perfeições que só existem em Deus e em mais nada, e que nós só poderemos, se sequer conceber que existem, se por graça divina nós estivermos no céu e pudermos contemplá-lo. Quem como Deus? A espada de São Miguel, que nós vemos nas imagens dele, não é outra que a sua humildade. Tá? A espada de São Miguel não é outra que a verdade essencial da ordem divina, da ordem das coisas, de como as coisas realmente são. A espada de São Miguel é a humildade, é a realidade. E é essa espada que esmaga Satanás, arranca-o do céu, né? E nisso, né, muda o nome de Lúcifer. Né? Eu ouvi um relato uma vez de um exorcista que dizia que Lúcifer não atendia mais por Lúcifer, porque a queda alterou-o em sua natureza de tal forma que o nome portador da luz não lhe dizia mais respeito. Agora ele havia se tornado Satanás, ou seja, o opositor, aquele que se opõe a Deus. Mas não só se opõe a Deus. Pensem na palavra, né? Aquele que se opõe. O que é aquele que se opõe? Quem se opõe é uma pessoa que está presa. Uma coisa que tudo que ela faz é se opor, é uma coisa que está tentando sair do lugar e não sai. É uma coisa que está aprisionada, é uma coisa que está esmagada. Então, Lúcifer é aquele que foi esmagado pelo peso da realidade e que se contorce inutilmente sob os pés da Virgem Maria. Que no fim dos tempos esmagará a sua cabeça e tirará dele o pouco poder que Deus ainda permite que ele exerça sobre a realidade. E tudo isso é interessante no fundo, por quê? Não por causa de algum conhecimento inútil sobre os anjos, porque esses conhecimentos muito abstratos assim, eles são úteis para teólogos, eles são úteis para a gente dar graças a Deus, mas não tem muita aplicação prática, né? Mas pensar sobre tudo isso, sobre essa grande batalha no céu, pensar sobre como São Miguel, que era o menor dos anjos, foi elevado a príncipe da milícia celeste, né, como general dos exércitos do Senhor, que aparece inclusive na Sagrada Escritura mais de uma vez, auxiliando e guiando os filhos de Israel pelo deserto, em batalhas. Né? Que o menor dos anjos foi aquele que esmagou o maior dos demônios, que arrancou-o do céu. E que também, no plano da história da salvação humana, a mais humilde das mulheres é aquela que esmagará a cabeça de Satanás. Todas essas coisas nos mostram como a virtude da humildade é uma virtude absolutamente essencial. Não só essencial, como é uma das virtudes mais queridas por Deus, mais amadas por Deus. Porque a humildade é a virtude que nos insere na realidade. É a virtude que nos mostra qual é a verdade. Como as coisas realmente são. Qual é o meu lugar real na ordem das coisas? Quem sou eu? Quem é Deus? Como as coisas estão dispostas? Qual é a realidade? Qual é a verdade? A humildade nada mais é do que a nossa aceitação da verdade, a nossa aceitação da realidade como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse. Tá?
E se a gente parar para fazer uma análise concreta, uma análise honesta e sincera da realidade, nós veremos que nós não somos nada. Que sozinhos nós só somos capazes do mal. Que tudo que nós fazemos longe de Deus é maldade, miséria e pecado e conduz à morte. Por isso que os santos e todos aqueles que são louvados na história da igreja por sua humildade, aos olhos do mundo eles parecem idiotas, parecem loucos, que se odeiam, que se desprezam e tal. Mas assim, não é essa a verdade. É compreensível que pareça assim. É compreensível que pareça assim aos olhos mundanos. Mas quando a gente compreende como funciona a humildade, que tudo isso existe numa lente de profundo amor por Deus, uma profunda perspectiva sobrenatural, a gente entende que nada disso é falso, nada disso é forçado, nada disso é afetado, mas isso é o quê? É a compreensão da realidade. E é essa a espada de São Miguel Arcanjo que nós temos que pedir que ele use para penetrar os nossos corações, penetrar os corações daqueles que nós amamos, penetrar os corações dos nossos padres, dos nossos bispos, do nosso Santo Padre atual e de todos os santos padres que vierem depois. Porque a maior arma de Satanás contra os homens é o nosso orgulho, é a nossa soberba, é a nossa vaidade. Essa é a grande arma do demônio contra nós. O nosso amor próprio. Se nós pedirmos, e pedirmos de coração, que São Miguel Arcanjo transpasse os nossos corações com a sua espada de verdade, que fumega e flameja com o amor de Deus, e que marque em nossas almas essas palavras, quem como Deus, e que nos lembre constantemente quem é Deus e quem somos nós diante de Deus, os vermes que nós somos, vermes miseráveis e maldosos e ingratos e mesquinhos, desprezíveis em tudo, mas profundamente amados por Deus, que deu seu sangue por nós, e que ao fazer isso nos transforma e nos diviniza e nos deifica e nos faz como Ele, salvos de nós mesmos pelo amor de Deus que morreu por nós. Se essa verdade e o nosso lugar no plano da criação for marcado em nossas almas, se nós permitirmos que São Miguel faça isso, porque ele quer fazê-lo mais do que nós queremos que ele faça, mas nós não deixamos. Se nós permitirmos que São Miguel faça isso, nós seremos salvos. Não só salvos, nós seremos santos. Porque o demônio não pode nada contra uma alma humilde. Tá? Então assim, peçamos à Virgem Santíssima Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, que envie os santos anjos, os santos arcanjos, e especialmente que peça a São Miguel, que comande a São Miguel, que marque em nossos corações a mesma pergunta com a qual ele derrubou Lúcifer e seus asséculos do céu. Quem como Deus? E de nossa parte, nos esforcemos sempre para sermos humildes e para prestar um culto de amor, um culto de profundo respeito e veneração a São Miguel, príncipe da milícia celeste, e invocá-lo sempre em nossas dificuldades, em nossas tentações, para que nos proteja dos demônios, porque ele vai proteger. Tá? Tenho certeza que vai. Bem, era isso. E essa semana eu gostaria de pedir especialmente que vocês rezem pelo Igor, meu colega de seminário, que inclusive vai ser o meu cerimoniário na ordenação. Rezem por ele porque nos últimos exames foi mostrado que o câncer retornou. Então ele está iniciando novamente o tratamento. Então rezem por ele,
por favor, para que ele se mantenha firme, rezem por sua família, para que eles não fiquem desolados com a notícia, para que o tratamento corra bem, para que se realize em todos eles a vontade de Deus, e que eles saibam amá-la, qualquer que ela seja. Mas que, se for possível, que o Igor se recupere logo, porque ele vai ser um bom sacerdote, se Deus quiser. Reza também pelo Arthur, um dos nossos benfeitores ali no Moria, que está viajando para realizar sua pesquisa de doutorado. Rezem para que corra tudo bem. Rezem, como sempre, uns pelos outros, e sempre que puderem, por favor, rezem por mim. Um grande abraço, fiquem com Deus.